tarde, paz do Senhor. Estamos aqui hoje para tratar aí a nossa última explicação sobre os 4 evangelhos. Já explicamos nas aulas passadas, tá bom? Sobre o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. E hoje, para culminar aí a explicação, nós queremos tratar a respeito do evangelho de João, para fechar essa etapa dos evangelhos e pularmos para o livro histórico do Novo Testamento, que é Atos, e as cartas paulinas, pastorais, e por aí vai, tá bom? Nós tratamos aí a respeito um pouco sobre cada vida dos evangelistas que escreveram seus evangelhos, tanto quanto Mateus, Marcos e Lucas, tá bom? E hoje não será diferente. O que nós estamos tratando aqui é do João que leva o evangelho pelo seu nome, o evangelho de João, o evangelho de Jesus Cristo escrito por João. João também não escreve só o seu evangelho, ele também escreve mais 3 epístolas pessoais, que é 1 João, 2 João e 3 João, e também o livro das revelações chamado de Apocalipse, tá bom? Esse João não é o João o Batista, o primo de Jesus, mas sim o João chamado para ser um discípulo, o discípulo amado, como mesmo se refere quando diz a respeito que Jesus Cristo o amava. Ele era o seu discípulo amado. Por quê? Porque João participou de alguns pontos principais da vida de Cristo que nenhum outro discípulo participou, assim como Cristo tinha o seu ciclo mais fechado de 3 discípulos, a saber, Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João estava dentro da casa quando Cristo ressuscitou a filha de Jairo. Este mesmo trio estava com Cristo quando ele foi para o monte chamado Tabor e se transfigurou, se transcendeu, mostrou a sua glória como a glória de Deus em si. Os 3 discípulos mais chegados também estavam ali junto com ele, e também no monte do Getsêmani, onde Cristo reúne os mais chegados para ver esse lado humano, quando ele sofre, quando ele chora, quando ele soa gotas de sangue, quando ele pede para o Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. João também estava lá, mas ganha-se essa ênfase em ser chamado de amado no capítulo da última ceia, quando o próprio pede para Cristo revelar a ele o traidor, e Cristo o revela, e também quando ele sente as batidas do coração de Jesus, quando o mesmo deita a sua cabeça no peito do mestre. Então esse João é mais próximo do que os próximos, é o que tinha uma promessa sobre a vida. Um dia Pedro indaga ao Senhor e o Senhor dá uma promessa e diz que João ficaria vivo para ver as últimas coisas, e o Senhor cumpriu essa promessa quando revelou a ele o Apocalipse. E dentre os 12, os 70, esse João foi o único que não morreu por mártire, mas sim sofreu até os seus mártires, como a cultura e a historiedade diz que esse João foi lançado em um tonel de óleo por Amando de Domiciano, imperador da época, e o mesmo também o envenenou, mas nenhum dos 2 tipos de tortura que a história revela não está na Bíblia em si, mas a história e fatos comprovam que é verídico. Ele até passou pelos mártires, mas não sentiu esse dano na pele a ponto de levar à morte. Esse João morre em Éfeso de velhice, por volta dos 100 anos ou mais de 100 anos de idade. Então a velhice mesmo acaba o matando, morre de causas naturais que a velhice causa, alguma doença talvez no coração, respiração, ou de velhice mesmo. Esse João acaba sucumbindo à morte, tá bom? Então essa aí é a pequena biografia de João. Ele é um pescador também como os outros, que foi alcançado, filho de Salomé, tá bom? Foi alcançado ali por Cristo, ainda muito novo. Dentre todos, eu creio que o mais novo que estava com ele era ele e João Marcos, tá bom? Esse João muito novo, mas desde sempre Cristo o tratou com respeito e o colocava dentro do seu ciclo de intimidade. O Evangelho de João foi o último a ser escrito, ou o evangelho mais antigo a ser escrito.
Diferente de Marcos, que foi o mais novo, né? João foi o que demorou mais, evangelho tardio, chamado de evangelho tardio, ok? É, diferente dentre os outros, que são chamados de evangelhos sinóticos, tá bom? É, levam essa nomenclatura, esse nome, o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. São chamados de evangelhos sinóticos. A palavra sinótico vem do grego sunarao, que é ver junto ou ver a mesma coisa. Então, os três evangelistas parece que têm o mesmo olho, só enxergam de pontos diferentes. Você pode ver que os evangelhos são muito parecidos, muitas coisas se coincidem, até porque sinótico é ver junto e também vem de semelhante. Semelhante não é igual, mas é parecido, tá bom? Leva esses três nomes porque os mesmos têm os mesmos pilares principais, apresentam Cristo do mesmo jeito, apresentam um Cristo que viveu como homem e está levando a sua igreja para o céu, mas João o apresenta como alguém que saiu do céu, alguém que se despiu, largou as suas coisas para viver aqui como homem, para entender o que os homens entendem, viver como os homens vivem, e é por isso é chamado de evangelho teológico. Na teologia, o evangelho teológico é o evangelho de João, porque João ele usa alguns pontos do seu evangelho como o último a ser escrito. João foi o último líder da igreja que foi testemunha ocular de Cristo, que ainda estava vivo, e nessa época surgiram muitas seitas, muitas heresias, no primeiro século, depois da igreja primitiva. Tem uma seita que eu vou citar aos irmãos aqui, que o nome dela é Adocianismo. Essa seita cria que Cristo era um homem comum, nascido de mulher e homem comum, que o seu pai verdadeiramente era José, tá bom? Só que esse Cristo homem comum recebeu virtude e poder no batismo para operar milagres. Então essa seita propagava, pregava que Cristo era comum, só era um homem cheio do Espírito, não tinha divindade nele, seu DNA não era divino, era apenas um homem comum que recebeu o poder do Espírito para operar milagres, mas no final morreria como um homem comum, tá bom? Então eles não criam nem em ressurreição e por aí vai. Então João, ele surge, o seu evangelho surge para esclarecer esses pontos, para provar de fato que Cristo não é apenas o Filho de Deus, mas o próprio Deus encarnado. Por isso que, diferente de Mateus, que começa o seu evangelho com uma genealogia, ou Marcos também, que faz referências maternas, paternas, dos ancestrais de Cristo como humano, ou Lucas, que conta toda a história de como Maria recebeu o anúncio que geraria o Filho de Deus. João prova no seu evangelho não mostrar que Cristo venho de alguém, provenho de alguém. O ponto dele é combater essas seitas, é provar que Cristo é verdadeiramente Filho de Deus. É por isso que, diferente dos outros evangelhos, ele já começa provando, dizendo que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. A palavra no princípio ali remete diretamente ao princípio de todas as coisas. Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então João, dando ênfase no princípio, queria provar que Cristo estava lá, no princípio. Ele era o Deus criador, tá bom? Vou fazer aqui um panorama para os irmãos entenderem o que João está tentando explicar com a palavra no princípio. Lá em Gênesis capítulo 1, escrito, está assim em ordem. No princípio, criou Deus. Deus aparece no princípio, os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito pairava sobre as águas. O Espírito Santo está no princípio. Então, Isaac, nós encontramos aí Deus e o Espírito. Aonde está Cristo? Aonde está Filho? Na ação de Deus. E disse Deus, haja luz. A palavra haja vem do verbo bara, verbo criação. Deus criou tudo através da sua palavra. E João prova que Cristo era a palavra encarnada. No princípio, João capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e fez carne e habitou-se no meio de nós. E vimos sobre ele a glória, como a de unigênito do Pai. Ele veio para os dele,
mas os dele não o receberam, mas todo aquele que o recebeu os deu o poder de ser chamados filhos de Deus. Então João está usando essa palavra no princípio com tanta ênfase como referência que Cristo é a palavra da criação. Ele já estava no princípio, ele estava com Deus, ele era Deus, ele é Deus e se fez carne. Então não é um homem de carne que morreu como Deus, mas um Deus de carne que morreu como homem. João apresenta uma visão não do céu de fora para dentro, como Mateus, Marcos e Lucas, que está dando ênfase como Cristo quer levar a igreja para o céu, mas sim o céu de dentro para fora. Ele esvaziou-se de sua glória. Ele se fez homem, se fez zigoto, se fez embrião, se fez um filho numa placenta de uma virgem. Ele é o próprio Deus encarnado. Então João está provando para combater várias seitas, assim como essa, do adocianismo, que Cristo não é filho de Deus apenas. Cristo é o próprio Deus. Ele é o verbo encarnado, tá bom? E como que ele vai tentar provar isso também? Existem algumas passagens que João destaca que Cristo usa a palavra eu sou. Preste muita atenção nisso. Por isso é um evangelho teológico, porque João está escrevendo para explicar para a igreja. Marcos escreve para os romanos, Lucas para os gregos gentios, tá bom? Mateus para os judeus, mas João escreve para a igreja. João não quer fazer ninguém conhecer a Cristo. João escreve para a igreja que já conhece, tá bom? Os evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus são para as pessoas que não conheciam a Cristo tomar conhecimento, né, do Cristo que se fez carne, habitou no meio de nós e por aí vai, morreu, entregou sua vida pela igreja, pelo povo, para salvação, graça. Mas João está pregando para a igreja. A igreja já está formada, já existe templo, existe várias igrejas e João está pregando para elas, para os irmãos que já são convertidos, explicando a doutrina de Deus, o Deus que é triuno, que é o Pai, o Filho e o Espírito. João está provando e a fim de combater as heresias contra a igreja, que já tinha sido levantado desde o primeiro século. As heresias não começaram de hoje. Essas seitas, as coisas que nós vemos diferente na igreja, que estão fora da palavra, começaram desde o primeiro século a se levantar falsos mestres. Então, João vai pregar para a igreja, escrever para a igreja. E ele usa a palavra eu sou. A expressão eu sou que João usa é a mesma expressão que Deus usa para Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, onde Moisés pergunta: Senhor, eu entendi o meu chamado, mas se eu chegar até o Egito, que nome eu uso? Né? E Deus fala: diga o que o eu sou que sou te enviou. Tá bom? Yud-He Vav-He, eu sou o que sou, tá bom? É assim que se pronuncia no hebraico. YHWH é um tetagrama, mas é uma aula que nós teremos na próxima matéria, chamado Teontologia, tá bom? Mas só para deixar os irmãos com gostinho de entender mais sobre o caráter, a natureza de Deus, ok? Então, Deus se apresenta como eu sou e Cristo também se apresenta como eu sou. Vamos lá, eu falarei textos, contextos e passagens para você. Cristo fala: eu sou o pão da vida. Eu sou é a sua natureza e o pão da vida para que opera, porque o povo recebeu multiplicação de pães num dia, no outro dia o coração tinha mudado e só foi para a reunião para receber mais pão. Então, na primeira multiplicação, Cristo multiplicou por compaixão, porque o povo foi por ele. O povo foi pelo eu sou, pela natureza dele. Mas no segundo dia foi pelo pão. Então, primeiro dia por Cristo, segundo dia por aquilo que ele faz. Então, Cristo no segundo dia revela: eu sou o pão da vida. Antes de ser pão, eu sou. Antes de proporcionar, eu sou. Antes de alimentar, eu sou. Ele revela que é o eu sou. Eu sou
o pão da vida. João capítulo 6, versículo 35, ok? Eu sou a luz do mundo. João capítulo 18, João capítulo 8, perdão, verso 12. Eu sou a porta das ovelhas. João 10, 17. Eu sou o bom pastor. João 10, 14. Eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Eu sou a videira verdadeira. João capítulo 15. Então, ele pronuncia no seu evangelho, destacando mais de 5, 6, 7 vezes que Cristo usa a palavra eu sou para provar para a igreja que ele é o próprio Deus, ok? Então ele diz, eu sou o pão da vida, uma, eu sou a luz do mundo, duas, eu sou a porta das ovelhas, três, eu sou o bom pastor, quatro, eu sou a ressurreição e a vida, cinco, eu sou o caminho, a verdade e a vida, seis, e eu sou a videira verdadeira, sete. 7 vezes João destaca que Cristo usa a palavra eu sou, se referindo a ele mesmo. Então ali ele mostrou a sua natureza de Deus. Pão da vida, o que ele opera. Eu sou o que ele é. Luz do mundo, o que ele opera. Eu sou o que ele é. Então, pão da vida, luz do mundo, bom pastor são características. Eu sou é essência. Ele é Deus na sua essência. Ele não é menos Deus por ser homem e não é menos homem por ser Deus. Ele é 100% Deus e 100% homem. Então João escreve todo esse evangelho para provar, tá bom? Que Cristo de fato é o próprio Deus. Existem pilares normais, existem pilares como os outros, discipulado, ensinamento, paixão e ressurreição, porém é um jeito mais teológico de provar, tá bom? Enquanto os outros não estão muito, eu vou usar a palavra tentando provar que Cristo é Deus, estão provando que ele provém da linhagem de Davi, que ele é um servo, que ele é um ajudador, tá bom? Mas João quer provar que ele é Deus, para combater essas seitas e heresias. Então, para mim, tá bom, particularmente, este dos quatro é o evangelho que eu mais gosto, porque existem riquezas de detalhes teológicos por detrás de cada texto, explicações, colocações de Cristo, não só como servo. Aqui em João nós conhecemos um Cristo mestre, um Cristo doutor, um Cristo teólogo, tá bom? Então, João está provando essas coisas para combater as seitas da época. Então, você, estudante agora de teologia, eu te aconselho a se aprofundar nesse evangelho em si, o evangelho de João. E você perceberá a diferença. Esse evangelho é totalmente diferente dos outros. É totalmente diferente dos outros. Existem milagres, claro. Existem curas, claro. Existe ressurreição como os outros, parábolas, ensinamentos. Mas existe este cunho, essa vertente teológica, tá bom? Essa vertente Cristo debatendo. Existem aqui mais debates contra os fariseus, assim como um grande debate teológico, um grande debate teológico que há muito tempo é discutido, baseado nesse evangelho de João, João capítulo 3, a conversa dele com Nicodemos. É necessário nascer de novo da água do Espírito. Nicodemos achou que na verdade era um batismo, mas teologicamente existia algo por detrás disso. Existia um cunho muito maior. Cristo está dizendo algo totalmente espiritual, não só apenas águas batismais, mas nascer de novo, nascer da água e do Espírito, um novo nascimento, também referindo-se à igreja, à época da graça, tá bom? Prova disso, vamos lá, vou dar um bônus aqui para os irmãos para a gente encerrar a aula. No Evangelho de João, destaca que quando Cristo morre, um soldado, para comprovar que está morto, vai até a costela dele do seu lado direito, na sua costela do lado direito, e fura.
e quando fura, consequentemente, sai sangue e água, ali patentificando o nascimento da igreja. Porque toda coisa que nasce, todo ser que nasce, quando a bolsa estoura, saem esses dois líquidos, sangue e água. Então olha como João já escreve de uma forma mais teológica, mais inteligente, usando referências de parto, nascimento, para provar que na cruz Cristo fazia a igreja nascer, a eclésia, fora de quatro paredes. O id nascia na cruz, através do novo nascimento, no Espírito e no sangue, que é a graça. Totalmente teológico. Então que você se apegue a esse evangelho, que você medite mais. E lembrando você que essa aula é uma aula mais explicativa, mais corriqueira, mais rápida, mas tudo que você precisa do conteúdo para aprender de forma melhor estará na sua apostila, tá bom? Deus abençoe, uma boa aula.